Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler do 1 ao 15. Jesus e a mulher samaritana. Diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Senhor, obrigado. Obrigado por essa porção da Tua palavra e por todas as outras que iremos ler, ó Deus, ao longo dessa meditação. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, eu te peço. Que a Tua palavra penetre no nosso coração, na nossa mente. Venha, Senhor, nos corrigir. Venha, Senhor, nos animar. Venha nos fortalecer, ó Deus, e nos edificar. Eu te peço, Senhor, que o poder do Teu Espírito esteja sobre nós nessa manhã, para que sejamos, ó Pai, aperfeiçoados pela Tua palavra. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Queria fazer algumas perguntas. O que nós temos buscado quando a gente acorda pela manhã? Quais são os nossos objetivos? O que nos completa? O que a gente sente que nos falta e que a gente tem buscado? O que a gente enxerga nessa vida que nos traz felicidade e nós estamos atrás, buscando? Porque desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente está buscando alguma coisa. Nós estamos trabalhando para alguma coisa. Nós estamos construindo alguma coisa. Ninguém está na vida parado, esperando as coisas caírem. Estamos sempre buscando algo, produzindo algo. Mas o que é esse algo? Isso vai ser diferente para cada um de nós. Alguns podem estar buscando mais reconhecimento, outros buscando mais dinheiro para ter uma vida mais tranquila, outros podem estar buscando mais conforto, alguns mais amor, alguns mais felicidade. Mas a verdade é que nós estamos buscando sempre algo. Mas a impressão que dá, e quando a gente olha para o mundo, e não somente para a nossa vida, mas para o mundo inteiro, para a nossa sociedade, é que essa busca ela não tem fim. Sempre estamos buscando algo novo. Quando a gente atinge uma meta, a gente estabelece outra meta.
Quando a gente atinge aquilo que achava que ia nos completar, a gente sente que ainda falta alguma coisa e continuamos buscando uma outra coisa. Cada vez que nós alcançamos algo que parecia que ia nos satisfazer, uma nova necessidade se apresenta e a gente entra na outra busca por aquela outra coisa que vai nos satisfazer. Sempre há uma nova necessidade. Sempre estamos atrás de uma outra coisa. É um estado constante de insatisfação. Quem é que se lembra quando era criança e queria ser logo adulto? Eu quero ser logo adulto, eu quero ser independente, eu quero ser dono da minha vida. Aí quando a gente fica adulto, a gente quer, alguns querem casar, alguns querem voltar a ser criança, né? Mas alguns querem casar. Eu quero casar, eu quero logo ter minha família, eu quero logo ter minha casa. Crianças achando que serão felizes quando forem adultas. Solteiros achando que serão felizes quando forem casados. Pessoas que não têm muito recurso achando que serão felizes quando alcançarem determinado patamar profissional, financeiro. O reconhecimento que a gente precisa vai estar na próxima promoção no trabalho, ou a nossa segurança e felicidade vai estar quando a gente comprar a nossa casa própria, finalmente. Eu sou da geração da casa própria, né? Minha mãe e a minha geração também é a geração da casa própria, o sonho, né, da casa própria. Mas a grande questão é que existe um sentimento constante de insatisfação. E a gente vai meditar hoje no porquê. Por que nós temos essa constante insatisfação? Porque estamos sempre em busca de algo. No texto que nós lemos, e não somente nesse texto, mas no Evangelho de João, ele registra algumas conversas que são reveladoras. É Jesus conversando com Nicodemo, Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus conversando com os fariseus, e nessas conversas, Jesus traz elementos a respeito de si, da sua missão e do reino que ele está inaugurando. Falando com Nicodemos, ele vai falar da necessidade e da natureza do novo nascimento, bem como vai falar de que sua missão é ser levantado, é morrer, para que aquele que crê não morra, não pereça. E agora, nesse diálogo com a mulher samaritana, João trata de vários temas que envolvem a sua vinda, sua obra e o seu reino. Nós não vamos falar de todos esses temas, mas eu vou apenas mencioná-los aqui. Por exemplo, nessa conversa com a mulher samaritana, ele introduz a ideia de que a salvação não é apenas para os judeus. Ele está conversando com uma mulher samaritana. A própria mulher samaritana se espanta. Você, sendo um homem judeu, está falando comigo, mulher samaritana? E nós vamos ver que ao longo, você verá, né, se você concluir a leitura do capítulo 4, você verá que ele intencionalmente se revela algo que ele não fazia comumente, ele não se apresentava como o Salvador, ele não se apresentava como o Messias, mas ele faz isso para essa mulher samaritana e no desdobramento dessa revelação, ela anuncia, ela proclama isso aos outros samaritanos da cidade e eles vêm até Jesus e se convertem. Então nós temos aqui uma premissa que se estabelece de que a salvação que Jesus veio trazer não é algo apenas para os judeus. Então, é um elemento que está sendo revelado aqui. A salvação que Jesus traz é para todos os povos, todas as nações, independente de origem. Jesus também aqui faz um contraste entre a vida natural e a vida eterna. Ele faz a comparação da água do poço de Jacó como sendo água que vai continuar, vai matar a sede momentaneamente, mas ele veio trazer uma outra água que jorra de nós para sempre e nós não teremos mais sede. Ele faz esse contraste. Por fim, no trecho que nós não lemos, mas se você continuar a leitura, Jesus também vai falar a respeito de como o templo foi substituído por ele próprio. O templo como lugar de encontro, o templo como lugar onde o homem se encontra com Deus e tem ali os seus pecados e é feita a sua reconciliação, a propiciação. Jesus se apresenta como sendo ele próprio esse templo. É uma outra mudança importante, radical. Mas desses três que eu mencionei, nós vamos nos concentrar nessa
nessa fala de Jesus, desse contraste que ele faz entre a vida natural e a vida eterna. Está concentrado aqui nos versos 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que água viva é essa? Que expressão é essa que Jesus está usando? Para podermos compreender o efeito, o peso dessa expressão que Jesus está usando, nós precisamos recorrer ao Antigo Testamento. Deixe marcado aí João e vamos lá, Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, no verso 13. Jeremias 2, 13. Vamos ler juntos o que está escrito aqui? 1, 2 e... Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Pode voltar lá para o Evangelho de João. Quem é a fonte de águas vivas? É o próprio Deus. O próprio Senhor se apresenta como sendo a fonte de águas vivas. E ele está aqui afirmando que o erro, mal que o povo cometeu foi justamente trocá-lo. E não trocá-lo por algo superior, mas trocá-lo por algo inferior, insuficiente. Ele é a fonte de águas vivas e o seu povo o troca por cisternas rachadas que não têm água. Jesus, ele está fazendo também aqui, da mesma forma que Jeremias, um contraste entre a água comum do poço de Jacó, que embora mate a sede temporariamente e seja algo que passa, não se compara com a água viva que somente ele pode dar. As cisternas rachadas não retêm água. Isso é um sinal de uma constante necessidade. Sempre é necessário encher, porque se ela está rachada, a água vaza, e você nunca está com ela completa, você sempre tem uma necessidade de estar jogando água lá, porque a água escorre, não fica. A água do poço de Jacó, embora a mulher samaritana entenda que esse poço é importante, né? Porque ela diz, o nosso pai Jacó bebeu, e ele nos deu esse poço, e ele bebeu, o seu gado bebeu. Mas Jesus diz, olha, quem beber dessa água voltará a ter sede. A água desse poço não é a solução dos seus problemas. Não é a solução definitiva. O ser humano, a parte de Deus, ele vive uma vida que não satisfaz. Uma vida sem Deus é uma vida que sempre está faltando algo. A felicidade é sempre algo que está no próximo passo, que está sempre à frente. Parece aquele desenho do cavalo com a cenoura pendurada, né, com uma vara de pescar, que ele vai andando, e a cenoura vai andando na frente dele, e ele nunca chega na bendita da cenoura, porque não tem como. E a vida nossa sem Deus é uma vida de constante necessidade. Nós estamos sempre no próximo passo, não estamos vivenciando o hoje, porque o hoje não é suficiente. O hoje é falta, o hoje é necessidade. A nossa realização está à frente. Quando eu conseguir tal coisa, quando eu fizer tal coisa, quando eu tiver tal coisa. No exemplo dessa eterna insatisfação, a mulher samaritana, ela já estava no seu 6º marido. Depois que ela diz no verso 15, né, Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vai e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido.
Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Veja, é como se a felicidade estivesse sempre um passo à frente. É o próximo marido. Esse marido não é bom. Aqui não fui atendida, aqui as minhas necessidades não foram resolvidas. Então esse marido não serve, eu vou para o outro marido e vou para o outro marido. Por quê? Porque ela enxergava, talvez, no seu casamento, no seu cônjuge, a sua água que fosse satisfazê-la para sempre. Depositava no casamento a sua esperança de felicidade. Mas Jesus está afirmando que ele daria algo ao ser humano que somente ele pode dar. Está afirmando que vai dar algo que vai suprir. Ele está afirmando que vai dar o próprio Deus. Nós vimos em Jeremias que o próprio Deus afirma que ele é a fonte de águas vivas. E Jesus está dizendo que vai dar a eles e colocar dentro deles uma fonte de águas vivas para esclarecer mais. João capítulo 7, avança um pouco agora. E Jesus vai falar novamente a respeito disso, mas o texto de João vai ser mais claro. João 7, do 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então aqui Jesus nos traz mais esclarecimento a respeito dessa água viva que ele está dizendo para a mulher. Jeremias já tinha afirmado que essa fonte de águas vivas é o Senhor. Jesus está dizendo que ele daria uma água para se beber, a água viva que faria jorrar no nosso interior, jorrar para a vida eterna. No capítulo 7 ele acrescenta, João nos explica que Jesus está falando aqui é do Espírito Santo. Jesus está dizendo para a mulher samaritana que ele daria o Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de nós seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. O resultado de sua missão seria o nosso perdão. O resultado da sua missão, quando ele concluísse a obra que ele veio realizar, seria a nossa reconciliação, a reconciliação daqueles que viessem a crer na sua obra, aqueles que o recebessem, aqueles que crescem em seu nome, teriam seus pecados perdoados, e por terem os seus pecados perdoados, por serem reconciliados com Deus, eles poderiam receber o próprio Deus habitando dentro deles. Era necessário que Jesus antes realizasse essa obra, porque Deus não pode habitar no pecado. E embora nós continuemos sendo homens e mulheres pecadores, todos os pecados daqueles que creem no Senhor Jesus estão perdoados. Todos. E não perdoados gratuitamente. Deus não abriu mão da sua justiça para perdoar os nossos pecados. Deus aplicou a sua justiça sobre o Filho. Deus aplicou e derramou a sua ira sobre o Filho. Então nós temos paz com Deus, não porque Deus abriu mão da sua ira. Não, nós temos paz com Deus porque Deus derramou a sua ira sobre o Filho. E após ele ter derramado a sua ira sobre o Filho, nós temos paz com Deus. E tendo paz com Deus, ele pode habitar em nós. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando em nós.
A palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes, volte lá, Antigo Testamento, Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou ler a nossa tradução e depois vou ler a tradução da NVI. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Primeira parte desse versículo na NVI está assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ou seja, o ser humano foi criado com um desejo, com um anseio pela eternidade. E esse anseio não pode ser suprido por nenhuma coisa finita. Esse anseio não pode ser suprido por nenhuma coisa passageira. O nosso anseio por eternidade só pode ser suprido pelo eterno. Deus colocou esse anseio, esse desejo em nós, que só pode ser suprido pela fonte de águas vivas que é o Senhor. O homem que não tem, a mulher que não tem essa fonte de águas vivas jorrando no seu coração, ela está em constante busca, em constante anseio, desejo a ser atendido, porque foi colocado em cada um de nós o desejo, o anseio, a expectativa pela eternidade. Nenhuma coisa finita pode suprir, somente o próprio Deus habitando em nós, que é possível por meio da obra de Cristo. Ele nos envia o Espírito Santo para habitar em nós, e é somente assim que nós seremos plenamente satisfeitos. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra busca, não há nada que nós possamos lutar, conquistar, trabalhar para colocar no lugar da fonte de águas vivas. Mas existe um perigo. Qual o perigo? Mesmo a mulher ouvindo essa verdade de Jesus, ela não entendeu. Quando Jesus faz a afirmação no verso 14, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o que a mulher disse? Senhor, quero que me dê essa água. Ou seja, ela creu, ela acreditou. Mas qual o objetivo? Para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela estava com seus olhos colocados aonde? Aqui, ainda aqui. Da mesma forma que Nicodemos, quando ouviu Jesus falar de um novo nascimento, na cabeça dele, na mente dele, olhando com os olhos naturais, ele pensa, bom, como posso eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Porque também não compreendeu a profundidade daquilo que Jesus estava apresentando, estava explicando. E a mulher samaritana também. Ela crê, mas ela raciocinou de forma natural e pensa, me dá dessa água porque eu não quero mais carregar esse cântaro. Me dá essa água porque eu não quero mais caminhar essa légua. Não quero mais carregar esse peso, não quero mais ter esse trabalho. Me dá a água, porque eu não vou ter mais sede, e minha vida vai ser mais tranquila. Ela crê na afirmação de Jesus, mas é uma expressão que eu criei, tá, gente? É uma subfé. É uma fé medíocre. Uma fé que está focada apenas nas coisas desse mundo. Esse é o perigo. Ela queria a água que Jesus estava oferecendo, mas ela não entendia o significado disso.
Ela não entendia, ela sabia que era algo bom, ela enxergou na oferta de Jesus algo vantajoso para ela, ela enxergou na oferta de Jesus algo que poderia trazer para ela alguma vantagem, então ela diz, eu quero. Mas demonstra que não tinha entendido. Essa é uma fé utilitária. É uma fé que enxerga em Deus um meio, não um fim. Jesus está dizendo que quem tiver dentro de si o Espírito Santo, quem tiver dentro de si a fonte de águas vivas, ele estará completo. Ele não vai ter mais nenhuma necessidade, ele está pleno. Ele não precisa de mais nada. A visão da mulher samaritana enxerga na oferta de Jesus um passo para alcançar todas aquelas outras coisas que ela já queria antes. Não há uma mudança e ela vai continuar incompleta, porque o coração dela, mesmo aceitando essa oferta, mesmo encontrando vantagem nessa oferta, ela ainda está numa busca por coisas finitas, por coisas que passam. Na verdadeira fé, nós estamos totalmente completos e satisfeitos com o Senhor. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Se estivermos com uma fé semelhante à da mulher samaritana, nós entramos aqui pedindo a Deus coisas. E essas coisas não vão nos satisfazer. Não vão nos completar. Mesmo coisas lícitas. Um casamento, um emprego, uma vida financeira mais estável, saúde. Se essas forem as finalidades da nossa fé, se esses forem os objetivos do nosso relacionamento com Deus, nós estaremos sempre insatisfeitos. Porque o objetivo do nosso relacionamento com Deus e o objetivo da própria vinda de Cristo é que nós habitemos com Ele. E Ele seja o nosso tesouro, Ele seja a nossa completude, porque nós fomos criados para a glória dEle. A fé utilitária, ela é um meio para alcançarmos as coisas que nós verdadeiramente queremos. A fé verdadeira é a fé que quer Deus, que deseja Deus. A fé utilitária enxerga em Deus apenas um meio de alcançar os desejos antigos. Os desejos não mudaram. A perspectiva não mudou. A visão de mundo não mudou. Encontrou-se, foi apenas uma nova ferramenta. Agora eu consigo o que eu queria. Eu não tinha Deus, eu não conseguia o carro, eu não conseguia a casa, eu não conseguia o emprego, eu não conseguia o dinheiro. Agora, com Deus, eu vou conseguir todas essas coisas. Essa foi a visão da mulher samaritana nesse primeiro momento. Qual é o problema? Nenhuma dessas coisas vai suprir o nosso anseio por eternidade. Porque somente o eterno pode nos dar essa satisfação. Então, irmãos, nós concluímos que o porquê de tanta insatisfação que nós falamos no começo, o porquê dessa busca incessante, é porque estamos tentando preencher o anseio por eternidade, por coisas passageiras. Repito, coisas lícitas em muitas vezes. Mas a grande questão é que se uma pessoa não é completa solteira, ela não será completa quando se casar. Não é o seu marido, não é a sua esposa que vai completar você. E se você entrar num relacionamento dessa forma, você vai sufocar o relacionamento, porque você tem uma expectativa irreal a respeito da outra pessoa, porque ela não tem potência, ela não tem meios de suprir o que falta em você. Porque o que falta em você só pode ser dado pelo próprio Deus.
Uma pessoa que não é completa quando não tem uma vida financeira, a vida financeira que deseja, ela não será completa quando conquistar o mundo inteiro. E nós podemos ver isso, porque milionários estão aí gastando a vida o tempo inteiro para ter mais, mais. E se olharmos as suas fortunas, se olharmos lá a revista Forbes e vermos quanto cada um... é dinheiro para mais de uma vida. Ou seja, ele não está buscando dinheiro, ele está buscando algo que o dinheiro não pode dar. E ele continua buscando mais dinheiro. Mas o dinheiro nunca vai dar para ele o que ele está buscando, porque o que ele está buscando é a eternidade. A única maneira de nós sermos verdadeiramente completos é termos a fonte de águas vivas jorrando dentro de nós. É a única maneira de nós sermos completos. Assim, nada vai nos abalar, porque nós estamos completos, a despeito de qualquer situação. Podemos ter saúde ou não, podemos ter dinheiro ou não, podemos ter realização ou não, podemos ter reconhecimento ou não, mas nada disso vai nos tirar, vai nos abalar, porque o que está em nós é o eterno. Paulo aprendeu isso, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versos 12 e 13. O que Paulo afirma aqui? Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Mas aqui tem a questão, ele aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Qual é o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, para poder ligar essa frase com a nossa mensagem, tudo posso na fonte de águas vivas que jorra dentro de mim. Tudo posso. Se nós ainda andamos ansiosos em busca de coisas para nos satisfazer, temos um indicativo de que ainda não aprendemos, da forma como Paulo diz, ainda não aprendemos o segredo. Ainda não aprendemos a depender e a estar completamente satisfeitos em Deus. É um exame que cada um precisa fazer. Onde você está buscando a sua felicidade? Onde você está buscando a sua completude? Onde estão as suas expectativas? Onde está a sua esperança? Irmãos, eu quero dizer que se a sua esperança, se a sua expectativa, se seu objetivo não é o Senhor, se o seu maior desejo ainda não é o Senhor, entre nessa busca urgentemente, porque Ele é o único que vai satisfazer os desejos do seu coração. Não aqueles desejos. É Ele que é a satisfação. É nele que está a satisfação. E quando a nossa satisfação estiver nele, seremos inabaláveis. Não importa o que aconteça, não importa a luta, não importa a perseguição, não importa a dor, não importa a enfermidade, nada vai te abalar, porque o seu objetivo, o seu tesouro, o seu amor, a sua esperança é o Senhor, e Ele está disponível. Ele não está no próximo passo, Ele não está na próxima conquista, Ele está disponível hoje, agora, para você. Basta você arrepender dos seus pecados, confessá-los e entregar a sua vida a Ele. Faça isso, meu irmão.
Faça isso, minha irmã. Porque assim você será inabalável. Amém? Deus os abençoe. Pastor Gilson. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Deus colocou no nosso coração essa fome, essa sede. Por isso que o menino quer muito um carrinho. E aí a mãe e o pai dão um carrinho. Ele brinca com o carrinho 2 horas, às vezes menos do que isso. E já começa a arrancar a roda, arranca o volante, arranca. Daqui a pouquinho o carrinho está de lado. A menina ganha a boneca, brinca com a boneca um pouquinho. Daqui a pouco a mãe está querendo empurrar a boneca para a menina não quer saber da boneca, a boneca está de lado. Porque as coisas dessa vida podem atrair a gente um tempo. O carro novo, quando chega, a gente quer lavar, passar flanelinha, não deixa ninguém lavar para não arranhar. Daqui a pouco cai no lugar comum. Não tem valor eterno, não tem valor permanente. A satisfação dura só um pouquinho, porque a gente precisa de algo mais duradouro. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. A mulher se comportou como a criança, né? Como a criança que é muito carrinho, a boneca, que é muito brinquedo. Não é o brinquedo.
vai satisfazer só por um momento. Ela precisa de algo para além de si, algo para além desse tempo, para além dessa vida. Deus proporcionou isso quando nos deu Jesus Cristo. Justiça de Deus para nós, uma justiça alheia, uma justiça que vem do outro. Que bom que todas as pessoas que sentissem essa fome pudessem se saciar no pão da vida, pudessem encontrar em Jesus Cristo o suprimento, a provisão de Deus, a satisfação de todos os seus anseios, de todas as suas buscas. Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio ao mundo, Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que veio de Deus. Tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia. Jesus, fonte de Deus, justiça de Deus, pão de Deus que dá vida, Rei meu, Senhor meu, meu Salvador, meu Salvador. Obrigado por se revelar a mim, por tirar o empecilho que me impedia de ouvir tua voz, o teu convite, por remover a dureza do meu coração, para abrir os meus olhos e descortinar para mim um plano maravilhoso. Obrigado. Obrigado por me dar o teu Espírito. Obrigada por fazer jorrar dentro de mim rios de água viva. Do meu interior fazer fluir rios de água viva. Obrigado. Que não jorra como um carrinho ou como uma boneca, que jorra não apenas no dia da festa, no dia do aniversário, no dia do churrasco, que jorra não só no dia que a gente pega a chave da casa própria, que assina a escritura, não apenas no dia que a gente assina a certidão de casamento, não apenas no dia que a gente toma nossos filhos nos braços, quando eles vêm à luz como dádiva divina. Essas coisas todas são boas, mas a satisfação dura só um pouquinho. Senhor, o rio de Deus,
o rio de vida, a fonte do Espírito Santo, jorra para a vida eterna, por toda eternidade, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, Senhor, nas trevas, na luz, nas noites escuras da alma, ou naqueles dias de celebração, todo tempo, todo dia, e assim, por todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, por toda eternidade. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar carregando cântaros, vamos continuar carregando água, vamos continuar trabalhando com as nossas mãos, vamos continuar tendo de vir aqui no poço, vamos continuar tendo de vir no templo, vamos continuar na tua presença. Mas o rio de Deus nunca vai parar de jorrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Sempre haverá água, sempre haverá água, sempre haverá água, sempre haverá pão. Porque o Espírito Santo habita em nós, porque Deus habita em nós. Riande, halai, alabashi, riande, canta lá, rabalá, rabalanciande, canta lá, baixo, riande. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por usar o teu servo. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Faz, ó Deus, jorrar dessa fonte, dessa água viva em nós, no decorrer desse dia e do outro, dessa semana e da outra, desse mês e do próximo e do seguinte. Oh Jesus, por toda a nossa vida, nos leve em paz, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus.